Uma garota foi atraída por um telefonema até um shopping e foi levada por alguém. Embora existam várias evidências nesse caso, até hoje ele ainda é considerado um grande mistério. Hoje vamos falar sobre o caso de Amy Mihaljevic. Ao longo de anos, ficamos sabendo de histórias que não podemos explicar. São lendas e mistérios. Esse roteiro é baseado em artigos e vídeos sobre o mesmo assunto. Desde já pedimos o seu like e que você deixe um comentário, pode ser se já conhecia esse caso, algum detalhe que eu acabar não falando, ou sugerindo um novo tema para trazermos ao canal, o que vai fazer com que o YouTube entenda a interação e te mostre os próximos vídeos quando eles forem postados. Você também pode nos ajudar se tornando membro, existe mais de um nível. No nível perito, o seu nome aparece no vídeo durante algum momento e você tem acesso antecipado ao nosso conteúdo. E se quiser, também tem a ferramenta Valeu, onde você escolhe um valor e colabora com o canal quantas vezes quiser. Amy Renee Mihaljevic nasceu em dezembro de 78 em Little Rock, no Arkansas. Ela era a filha caçula de Mark e Margaret. Ela tinha um irmão mais velho chamado Jason. Mark, o pai, era representante de campo em uma empresa e em 1984, quando a Amy tinha 6 anos, ele recebeu uma promoção e foi transferido para ser representante em Ohio. A família escolheu então se mudar para Bay Village, uma cidade em Ohio, no condado de Cuyahoga, nos Estados Unidos. Segundo as fontes, naquela época, Bay Village era classificada como a 6ª cidade mais segura do país, com baixíssimo índice de criminalidade, sendo no ano anterior registrado somente um único roubo na cidade e nenhum outro tipo de crime. Bay Village era referida como sendo a cidade do sonho americano, onde haviam lindas casas, belas paisagens e todos podiam confiar nos outros sem se preocupar com as suas seguranças. Então, Mark e Margaret acharam que era um excelente lugar para criarem seus filhos. Bay Village é uma cidade que faz parte dos subúrbios de Cleveland e tem como característica principal ruas arborizadas e casas no estilo Tudor e colonial, além de mansões que datam do século 17 e 18 ao longo da costa de um lago. Segundo a última divulgação de dados, a cidade contava com aproximadamente 15 mil moradores em 2023. Na época do caso, havia 18 mil habitantes na cidade. Amy foi descrita como sendo uma garota muito prática e independente, extrovertida e aventureira que adorava animais, especialmente cavalos, e por isso ela frequentava quase que diariamente um estábulo, o Holy Hills, pois era lá que vivia o cavalo com o qual seus pais lhe presentearam. Uma das características da Amy é que ela sempre foi muito comunicativa, e alguns diziam que ela falava e interagia como se fosse já uma adulta, e algumas vezes, quando estava em festas, ao invés de ficar junto com as crianças, ela se sentava junto aos adultos e começava a conversar com eles com a mesma intensidade, nem parecia uma criança. Devido a essa característica, os seus pais a instruíram, desde os seus primeiros anos de vida, sobre não falar com estranhos, não entrar em carros de pessoas desconhecidas, não aceitar presentes ou doces sem autorização dos responsáveis e também sobre como agir em caso de perigo, por exemplo, procurar um adulto de confiança, correr para uma loja caso se sinta em perigo e chamar a polícia. A Amy era considerada bastante inteligente, recebendo sempre as melhores notas na escola, por isso ela passou a fazer parte de um programa de bem-dotados da sua escola. Ela também era muito ligada à sua mãe, a Margaret, estando sempre uma ao lado da outra, como melhores amigas, e não importava onde a Margaret ia, a Amy sempre ia atrás, e por isso ela acabou sendo apelidada de Little Shadow, que em tradução livre seria a pequena sombra da mãe. Para entendermos melhor o caso, primeiro temos que saber a rotina da família no ano de 1989. Mark, o pai, era representante no estado de Ohio, então ele acabava passando alguns dias do mês viajando para outras cidades a negócio. A mãe, a Margaret, trabalhava em uma editora de revistas e jornais impressos. Ela saía pela manhã e retornava após as 17 horas.
A Amy e o Jason estudavam na mesma escola, a Bay Village Middle School. A Amy, com 10 anos na época, estudava na 5ª série e o Jason estudava na 7ª série, com 12 anos. E por conta da grade escolar, a Amy saía da escola às 14 e o Jason às 15. Então, ela era sempre a primeira a chegar em casa e usava o telefone fixo para ligar para os pais e avisar que tinha chegado bem. Uma hora depois, o irmão dela chegava e também ligava para os pais avisando que estava tudo bem. E depois disso eles ficavam sozinhos, então das 15h30 até as 17, o horário em que a Margaret chegava em casa. Os dois usavam bicicleta como meio de locomoção e como a cidade era um local seguro, naquela época era muito comum ver crianças sozinhas, brincando nas ruas e até mesmo ficando em casa. Tanto a Amy quanto o Jason tinham autorização, inclusive, para brincar nas proximidades de casa ou irem para a casa de algum amigo que morava no raio do quarteirão deles. Porém, eles sabiam que tinham que voltar para casa antes do pôr do sol. Como a Amy chegava primeiro, ela não gostava de ficar em casa sozinha. Então, depois de fazer a ligação para os pais, ela geralmente ia até a casa da sua melhor amiga, onde ela ficava até o fim da tarde. Ela fazia isso com tanta frequência que os pais dessa melhor amiga já faziam refeições esperando pela chegada dela. A Amy era considerada mais um membro da família, já que ela estava lá todos os dias. Em 27 de outubro de 1989, a Amy foi para a escola, como costumeiramente fazia. Saiu de casa às 7h20 da manhã, chegou às 7h45 no colégio. Ela disse para a mãe naquele dia que ela demoraria um pouco para voltar para casa, porque ela ia fazer um teste para participar do coral de música na escola. Durante o período das aulas, um policial do departamento de polícia de Bay Village deu uma palestra sobre os perigos de se falar com estranhos, instruindo em como agir caso percebessem que estão correndo perigo. Depois da conclusão das aulas, a Amy saiu da escola às 14h05. Pouco mais de uma hora depois, às 15h10, o irmão dela, o Jason, saiu. Ele chegou em casa e notou a falta da Amy. Então ele ligou para a mãe, a Margaret, disse que ele tinha chegado bem e a mãe falou que a Amy tinha avisado que se atrasaria, pois faria um teste para o coral da escola. Cerca de 20 minutos depois, às 15h30, a Margaret recebeu uma ligação da filha, da Amy, dizendo que estava tudo bem e como as ligações naquela época eram só realizadas de telefones fixos, ela imaginou que a menina já estava ligando de casa, então ela seguiu o dia despreocupada. Ao voltar para casa às 17h30, Margaret descobriu que a filha não tinha chegado em casa ainda. E como já era noite, ela ficou muito preocupada, pois ela tinha descumprido a regra de estar em casa antes do pôr do sol. E a mãe sabia que, para Amy ter feito isso, alguma coisa aconteceu. A Margaret ligou então para os vizinhos e amigos para saber se ela estava na casa de algum deles, mas a Amy não tinha sido vista depois do horário da escola. Ela foi até a escola para saber se a filha ainda estava no teste do coral e nesse momento ela descobriu que não havia sido realizado nenhum teste naquele dia. A Amy tinha sido liberada no horário normal, às 14 horas. Do lado de fora, a Margaret encontrou a bicicleta da filha, ainda presa no bicicletário. E para ela, esse foi um dos maiores sinais de alerta, já que a Amy não saía para nenhum lugar sem a sua bicicleta. Em pânico, a Margaret foi então até a delegacia e fez um boletim de desaparecimento às 17h57. Os policiais entenderam que por ser uma criança de 10 anos, ela não poderia simplesmente ter desaparecido. Então era um caso de risco de vida. E, imediatamente, as buscas por ela iniciaram. Todas as unidades disponíveis foram colocadas nas ruas e no mesmo dia, no noticiário das 23, já havia fotos e informações sobre o desaparecimento divulgadas. O FBI foi contatado e em poucas horas se juntou à investigação. Familiares e voluntários se juntaram às autoridades e passaram a noite toda fazendo buscas pela menina, verificando toda a região da cidade. Na manhã do dia seguinte, a guarda costeira se envolveu procurando por ela na região do lago próximo ao Lago Erie. E durante o segundo dia de busca, toda a comunidade se juntou, além de cães farejadores, helicópteros, centenas de grupos que foram divididos para vasculhar em outros bairros e até nas cidades vizinhas. Além disso, panfletos e cartazes foram impressos e enviados para outras cidades.
As buscas pela Amy tomaram uma proporção tão grande que até hoje é considerada a maior busca por alguém desaparecido no estado de Ohio. O pai estava viajando a trabalho na época e voltou imediatamente. Voltando um pouco no tempo, ainda nas primeiras horas, os pais de uma das colegas da Amy se apresentou, falando que a Amy tinha contado para essa amiga que tinha recebido um telefonema no dia anterior de um homem que dizia trabalhar com a mãe dela, a Margaret, e que precisava da ajuda da garota para comprar um presente, pois a mãe dela seria promovida e ele queria fazer uma surpresa. Então, ela teria mentido para a mãe sobre o teste de música no coral, já que ela, após atender esse telefonema, combinou de se encontrar com esse homem para supostamente escolher um presente para a mãe. E esse homem misterioso teria pedido para ela não contar para os pais sobre essa história. Porém, mesmo para essa amiga, ela nunca chegou a dizer o nome desse homem. Logo em seguida, outros pais de amigas da Amy se apresentaram dizendo que a Amy tinha contado essa mesma história para outras amigas. E logo, os investigadores entenderam que isso era muito relevante para o caso e se focaram nessas informações. Algumas fontes afirmam que esse mesmo homem teria conversado com ela durante algumas semanas anteriores para talvez poder ganhar a confiança dela, mas isso não pôde ser confirmado, já que as fontes mais confiáveis não mencionam essa parte. Mas de qualquer modo, a Amy havia mentido para a mãe para poder se encontrar com essa pessoa e desapareceu. Segundo o que conseguiu ser apurado, a Amy teria saído da escola às 14h05, deixou a sua bicicleta na escola porque onde ela marcou de se encontrar era num shopping, o Bay Square Shopping Center, que era um lugar que ficava a menos de 500 metros do colégio, em uma linha basicamente reta. Esse shopping, na verdade, é um pequeno conjunto com aproximadamente 10 lojas térreas, é uma galeria, mas era muito frequentado pelos estudantes porque era lá que ficavam as lanchonetes de fast food, docerias, sorveterias. A Amy foi vista por várias testemunhas lá, ela chegou às 14h15, ficou sozinha até por volta das 15h20, quando um homem branco de cabelos castanhos se aproximou dela e os dois começaram a conversar. Segundo as testemunhas, os dois conversavam de maneira tranquila, natural e amigável, tanto que muita gente achou que na verdade eram pai e filha. Depois de alguns minutos conversando, os dois caminharam juntos até o estacionamento e o homem estava com a mão sobre os ombros da Amy e ela não demonstrava nervosismo, não parecia ansiosa e não emitiu nenhum sinal de alerta. Duas testemunhas tinham observado a cena por tempo suficiente para ver detalhes do suspeito. Essas pessoas não se conheciam e foram enviadas para dois retratistas diferentes, mas a descrição do retrato falado feito por cada uma delas era compatível uma com a outra, tirando o fato de que uma tinha certeza de que ele usava óculos e a outra não se lembrava desse detalhe. Mas era algo que ele poderia ter colocado ou tirado ali em um breve momento. Esse retrato foi rapidamente enviado então para todos os meios de comunicação e divulgado com a esperança de que alguém reconhecesse esse homem. Ainda durante as buscas, a Margaret se lembrou que recebeu uma ligação da filha às 15h30, momento que ela achou que a filha estava em casa, mas na verdade nesse momento ela já estava na rua. Durante a breve conversa, a Amy não demonstrou nenhum nervosismo, não deu nenhum sinal diferente para a mãe e agia normalmente. Embora ela tenha sido muito bem instruída durante toda a sua vida para não falar com estranhos, inclusive a escola deu uma palestra nesse mesmo dia sobre esse assunto, acredita-se que ela tenha aceitado se encontrar com esse homem porque ele deu vários detalhes sobre a mãe, inclusive sobre o trabalho dela e como ela fazia de tudo para conseguir deixar a mãe feliz. Ela aceitou participar dessa suposta surpresa. Para os investigadores, era evidente que esse homem tinha algum tipo de contato com a família, pois o telefone deles não estava na lista telefônica e ele sabia o nome da mãe, o local de trabalho, detalhes suficientes que convenceram a Amy de que ele realmente era próximo da mãe dela. Além disso, a mãe realmente estava prestes a ser promovida pela empresa onde ela trabalhava, mas ela não tinha contado isso para muita gente.
A maioria das pessoas que sabia era do seu círculo íntimo de amizade. Então, a pessoa que levou a Amy tinha que ser alguém que eles conheciam. Os pais foram amplamente investigados e foram descartados do envolvimento. Além disso, todos os seus familiares e amigos foram checados e todos também foram descartados. Naquela época, os telefones não tinham identificador de chamada e os registros de ligação só ficavam marcados para ligações de longa distância. A lista telefônica das ligações dos últimos meses da família foi verificada e nenhuma ligação na conta apontava para alguém desconhecido, então ficou claro que o sequestrador deveria ser da mesma região. E ele teria feito as ligações de perto, por isso não ficou nenhum registro com número para se localizar esse telefone. Então não era possível rastreá-lo através dessa pista. Com o passar dos dias, a divulgação do caso acabou se espalhando para outras cidades em todo o país. Diariamente as buscas eram atualizadas por meio de noticiário, matérias de jornais, entrevistas que os pais concediam. Além dos policiais municipais de Bay Village, cerca de 60 agentes do FBI estavam empenhados nas investigações, mas nada relevante que desse um rumo foi encontrado. No dia 8 de fevereiro de 1990, uma mulher estava praticando corrida na County Road 1181, uma estrada na zona rural de Ruggles Township, no condado de Ashland. Enquanto ela corria, a mulher teve a sua atenção chamada para um pedaço de pano verde que se destacava próximo à estrada, no meio de uma plantação de trigo. Ao se aproximar, ela viu que claramente era uma pessoa, uma garota sem vida. Ela correu até a casa mais próxima, depois de ver isso, e de lá ela usou o telefone dessa casa para acionar a polícia. Quando os investigadores chegaram no local, em poucos minutos, eles confirmaram que se tratava da Amy, de 10 anos, que estava desaparecida há 106 dias. Ela foi encontrada a 83 quilômetros de onde morava com a sua família. O legista confirmou que ela teve a sua vida tirada no máximo 24 horas depois de ser levada. A causa oficial do falecimento foram diversos golpes de objeto cortante na região do pescoço, junto com um golpe contundente no crânio. Ela tinha possíveis sinais de que tenha sido violada, mas devido ao estado de decomposição, essa informação nunca pôde ser confirmada. Foi constatado que ela tinha vestígios de uma refeição à base de soja, que foi identificada como comida japonesa, provando que ela foi alimentada nesse intervalo em que ficou desaparecida. Alguns itens, como as suas botas pretas, brincos em formatos de cavalo e a sua mochila, não estavam com ela. E os investigadores acreditam que esses itens tenham sido levados pelo sequestrador como troféus. Toda a área onde ela foi encontrada foi amplamente vasculhada e tudo que foi achado, mesmo que se acreditasse ser irrelevante, foi recolhido e enviado para um laboratório. Dentre esses itens estava um cobertor verde e uma cortina. Nas roupas da Amy foram detectadas fibras amarelas, douradas e castanhas, que foram confirmadas como sendo consistentes com o carpete de um veículo, um modelo específico da General Motors, o Oldsmobile, que tinha o interior bege. Esse modelo era condizente com o que as testemunhas afirmaram ter visto a Amy entrando no estacionamento do shopping. Devido à meticulosidade de como foi o crime cometido, a polícia acreditava que o criminoso já tinha praticado algo parecido antes e que certamente voltaria a cometer o mesmo crime futuramente, pois parecia ser um plano muito bem executado. O caso teve uma investigação extensa, com milhares de pistas sendo verificadas, interrogatórios e testemunhos, com mais de 20 mil entrevistas sendo ouvidas, dezenas de suspeitos foram verificados, realizando testes de polígrafo e DNA, mas nenhum deles chegou a ser acusado. Porém, ao mesmo tempo, ele nunca foi arquivado, permanecendo como sendo uma das principais investigações com o passar dos anos. E embora os oficiais e investigadores responsáveis fossem trocados, nenhum deles deixava esse caso de lado. Uma parte muito intrigante desse caso é que a cortina e o cobertor encontrados perto da Amy foram identificados pela mãe dela, a Margaret, como sendo itens que tinham sumido de dentro da sua própria casa. Mas ela afirmou que não sabia como o sequestrador teve acesso a isso, já que quando a Amy saiu pela manhã, ela não levou tudo isso com ela. Ela saiu apenas com seu material escolar.
Mesmo a mãe afirmando que eram itens da sua casa, os investigadores nunca deram como sendo algo certo, já que não conseguiam provar que pertenciam à família e nem fazer uma cronologia de tempo mostrando que o sequestrador poderia ter tido acesso a isso. Para a família, mesmo com a descoberta, a perda da Amy foi algo avassalador. Os pais dela acabaram se divorciando 2 anos depois. A Margaret acabou se tornando uma consumidora frequente de bebida alcoólica. Ela também sofria de lúpus, uma doença autoimune, e por isso em 2001, 12 anos depois de perder a filha, com 54 anos, ela faleceu dos agravamentos que tudo isso causou à sua saúde. O pai dela acabou se casando novamente com quem teve outros filhos, mas ele e o irmão da Amy passaram a lutar para conseguir encontrar o responsável pelo crime, porque até então se encontrou a Amy, mas não se sabia o que tinha acontecido. Em 2006, a polícia divulgou pela primeira vez novidades sobre o caso. Um relatório foi apresentado onde afirmava que naquela mesma época, outras crianças tinham recebido o mesmo telefonema de um homem misterioso que tentou convencê-las de que ele era amigo da família ou um parente, e as convidaram para sair para fazer compras. Todas eram meninas e viviam nas cidades ao redor ou na própria cidade de Bay Village. Além disso, todas elas tinham comparecido recentemente ao Centro de Ciências e Natureza do Lago Erie, dentro da cidade de Bay Village. Esse era um local próximo da casa da família da Amy e um dos lugares preferidos da menina. Segundo a polícia, naquela época, existia um livro de registro na recepção onde os visitantes colocavam seus nomes, endereços e telefones. E eles acreditam que essa pode ser a ligação da Amy com as outras meninas que receberam também o telefonema. Nenhuma das outras garotas aceitou o convite desse homem. Nenhuma fonte esclarece se a polícia já sabia disso na época do caso, ou se só descobriu isso nos anos seguintes, já que essa informação só foi divulgada em 2006. No ano de 2016, com o avanço da tecnologia, o cobertor e a cortina passaram por novos testes e eles conseguiram encontrar pelos de um cachorro, que foi confirmado por DNA que pertencia ao cachorro da Amy. E isso os deixou ainda mais intrigados, já que isso só seria possível se o cachorro tivesse acesso àqueles itens, o que reforçava a teoria sobre os itens pertencerem à casa da família, conforme a mãe tinha alegado. Exames também confirmaram que a Amy tinha sido enrolada naqueles itens antes de ser descartada. Foi oferecida uma recompensa de $50 mil por qualquer informação que levasse à prisão ou identificação do criminoso, mas ele não apareceu. Também foram divulgadas pela primeira vez fotos da cortina e do cobertor, pois os investigadores teriam identificado partes que demonstravam que os itens eram caseiros, ou seja, alguém os havia feito e seria uma peça única, e eles tinham a esperança de que isso ajudaria a identificar o responsável. Embora a Margaret tenha sempre alegado que aquilo pertencesse à família, a falta de comprovação de como a pessoa teve acesso à casa para pegar aqueles itens fazia com que os investigadores acreditassem que esses itens que ela já tinha em casa eram na verdade muito parecidos com os itens encontrados na cena junto com a Amy, mas não necessariamente os mesmos, mesmo identificando ali pelos do cachorro da família. Em janeiro de 2019, 30 anos depois do caso, uma mulher que não foi identificada para preservar sua integridade ligou para a polícia e fez uma denúncia. E pela primeira vez, o caso voltou a ter evidências para dar um andamento às investigações. Essa mulher contou que o seu ex-namorado, chamado Jim Runkle, era um potencial provável suspeito. Segundo as informações apresentadas pela denunciante na época do desaparecimento da Amy, em 89, esse homem morava a apenas 1,5 km de Bay Village e a família dele era dona de um dos quiosques de restaurantes no mesmo shopping onde ela foi vista pela última vez. Ainda mais suspeito foi o fato de que na noite do desaparecimento, esse homem não voltou para casa e por volta das 22 ele ligou perguntando se existiam notícias sobre a menina Amy. E na hora, ela não entendeu a pergunta dele porque as informações sobre o desaparecimento só começaram a circular depois das 23. A denunciante também confirmou que eles sempre viajavam para a região de Ashland, a mesma estrada em que a Amy foi encontrada. E o mais assustador foi que a polícia encontrou uma foto
do Jim na época do caso e a aparência dele era idêntica à descrita pelas testemunhas. E ele tinha o mesmo modelo de carro. Quando a Amy foi encontrada, os investigadores colocaram um oficial em uma esquina para anotar todos os carros que passavam pela área, pois eles não tinham certeza se o criminoso voltaria ao local só para se vangloriar ou ver o efeito que ele tinha causado. Quando a polícia verificou esses dados com o que foi fornecido pela denunciante, eles comprovaram que o Jim passou por aquela estrada naquele dia. Ele não morava na região, não trabalhava próximo, então ele não tinha motivos para estar naquele local naquele dia. Em novembro de 2019, o Jim, com 69 anos, foi chamado para ter uma conversa com os investigadores e durante toda a entrevista ele fez comentários suspeitos relacionados ao desaparecimento da Amy. Ele chegou a dizer que, possivelmente, ele tenha conhecido a Margaret, a mãe, em um bar da cidade e que talvez tenha sido assim que ele conseguiu o telefone da família. Ele também afirmou que se tivesse ligado para casa, ele teria a intenção de falar com a Margaret, a mãe, mas pode ser que ele tenha confundido a voz das duas. O Jim também falou que o DNA dele pode estar na Amy ou em outros itens encontrados no local do crime, mas porque foi alguém que os implantou lá para incriminá-lo. Ele não passou no exame de polígrafo e negou que um galpão que ele tenha fosse revistado. A polícia conseguiu um mandato para revistar esse galpão e eles informaram que vários itens foram recolhidos, mas não especificaram o que e nem qual a relevância desses itens para o caso. Segundo as fontes, foi solicitado que o Jim cedesse uma amostra de DNA por sua própria vontade, mas ele se negou e conseguiu uma ordem para não ter o seu DNA recolhido, já que não há nada que o ligue diretamente ao caso. Na época de 1989, ele tinha em torno de 40 anos e era um professor em Ohio, e muitos o descreveram como esquisito, pois se sentiam desconfortáveis ao lado dele, principalmente porque ele às vezes olhava para as pessoas de uma forma estranha. Ele também foi acusado de ter condutas inapropriadas com alguns alunos menores de idade, chegou a ser pego escrevendo cartas de amor que tinham um cunho inapropriado para um aluno de 12 anos. Além disso, ele também tinha trabalhado como voluntário no Centro de Ciências e Natureza, mesmo local onde os nomes e telefonemas supostamente teriam sido retirados para chegar até todas as meninas que receberam as ligações, local que a Amy também visitava com frequência. Além do Jim, outros suspeitos também foram investigados, houve até mesmo alguns que chegaram a confessar o caso, mas depois disso, eles foram descartados porque foi comprovado que eles não tinham nenhuma participação ou envolvimento e que estavam fazendo essas confissões, na verdade, falsas, para terem algum tipo de fama. E embora todas as evidências apontem para que o Jim realmente seja o culpado, até o momento ele não foi formalmente acusado. Ele tem aproximadamente 73 anos e vive em uma residência em Key West, na Flórida, onde trabalha como gerente de um restaurante. Em 2021, uma nova análise nas provas resultou em um perfil parcial de DNA masculino. Infelizmente, essa amostra é muito pequena e está muito degradada, mas acredita-se que possa ajudar a identificar alguém futuramente com o avanço da tecnologia. De qualquer modo, até hoje, o caso da Amy ainda continua em aberto, mas a polícia e o FBI continuam empenhados em desvendar esse mistério. Eles acreditam que com o avanço da tecnologia na área do DNA, em algum momento eles possam encontrar evidências que levem à confirmação do criminoso. Obrigado por assistir até aqui. Por enquanto é só e até mais.